noite, irmãos, graça e paz. É sempre com muito temor e tremor. Estamos aqui, boca seca, sudorese. Eu não sei porque é que acontece isso, mas sei. Porque toda vez que a palavra de Deus é exposta, existe uma luta e uma guerra contra a proclamação da palavra. O pastor Glênio está se recuperando, ele está bem, mas o médico pediu para ele ficar um pouco mais quieto, e aí ele me pediu para trazer o recado de Deus para vocês. E eu queria abrir com vocês Efésios capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 ao 20. Eu vou ler aqui numa versão católica. Efésios 6, de 10 a 20. O apóstolo Paulo nos diz assim: Enfim, fortalecei-vos no Senhor e no poder da sua força. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau, e assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficai, pois, de prontidão, tendo a verdade como um cinturão, a justiça como uma couraça, os pés calçados com zelo em anunciar a boa nova da paz, e em todas as circunstâncias empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda sorte de preces e súplicas, orando constantemente no Espírito. Prestai vigilante atenção neste ponto. Queria orar novamente com vocês. Pai, a Tua palavra nos diz que desde o alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, não existe em nós coisa sã, a não ser chagas podres. Somos maus por essência. Mesmo a nossa pseudo-bondade está revestida de maldade. Por isso, Pai, nos dê a graça de sermos confrontados e transformados pela Tua palavra nessa noite e pela obra de Cristo Jesus no Calvário. Fala conosco por misericórdia. É no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém. Da última vez que tivemos aqui, mês passado, dia 24, minha mulher já brigou comigo para mim não ficar falando muito do estudo passado. Então eu vou tentar ser rápido. Nós falamos um pouco sobre essa questão. Eu estava ouvindo os cânticos agora e eu estava ali pensando e dizendo: meu Deus, se nós crescêssemos, se o Espírito Santo de Deus abrisse os nossos olhos para ver o que nós cantamos aqui hoje, e nós tivéssemos a revelação do que nós cantamos aqui hoje, eu vou dizer para vocês, não precisava nem de pregação. Nem de pregação. Esses cânticos falaram muito no meu coração. Ele diz que nós nascemos para servir o reino de Deus. Mas nós falamos um pouco dessa questão de mostrar, de que nós não queremos mostrar algo que somos. Dizemos que somos alguma coisa, mas na verdade não somos nada. Tem até um versículo que diz: se alguém pensa ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Às vezes nós olhamos muito para o cisco do olho do irmão.
para o problema do irmão, para a dificuldade do irmão, para o pecado do irmão. Só que Jesus disse, só que tem uma trave no seu, hipócrita. Tira primeiro a trave do teu para você enxergar o cisco do olho do outro. Mas eu não sei por quê nós temos essa tendência maligna de olhar para o outro e esquecer de nós. Então nós falamos um pouco dessa questão de tirar as máscaras. Hoje eu trouxe o livro. Quem você pensa que é? O irmão disse que já vai pedir ali na biblioteca esse livro. Vale a pena você ler esse livro. Encontre a sua verdadeira identidade em Cristo. Ele vai tratar aqui de coisas muito importantes. Ele diz assim, ó, em geral, esquecemos quem realmente somos. E por isso buscamos preencher o vazio, esse vazio, com coisas passageiras, incapazes de satisfazer os anseios das nossas almas. Por não saber quem nós somos, nós queremos buscar nesse mundo algo para tentar preencher o vazio da nossa alma. Já disseram muito bem que existe um vazio dentro do ser humano que só a pessoa de Cristo pode preencher. Religião não preenche, prestígio não preenche, glória não preenche, dinheiro não preenche, marido não preenche, mulher não preenche, filho não preenche. Só a pessoa de Cristo pode preencher. Então ele está mostrando aqui. Até mesmo muitos que dizem estar em Cristo, parecem não viver de modo significativo do que acreditam. Mark Briscoe, o autor do livro, explora com inteligência e sagacidade as reais implicações de sermos criados à imagem e semelhança de Deus, e revela como potencializar em realizações pessoais e comunitárias essa condição única da criação. Descobrir ou redescobrir a sua nova identidade em Cristo terá repercussões eternas. Eu acho que depois do 46 o zóio está começando a ficar meio fraco já. Mas descobrir a nossa identidade em Cristo. Então, da vez passada nós falamos um pouco dessa questão de tirar a máscara. Vimos que somos muito críticos. E parece que gostamos de ferir e criticar os irmãos. Parece que gostamos disso. Vimos que a divisão entristece o Espírito Santo, que divisão é algo que vem das profundezas do inferno. Vocês sabem do que Satanás se alimenta? Da nossa rebelião, da nossa obstinação contra os caminhos de Deus e contra os irmãos. Como podemos ser livres de tudo isso? Olhando seriamente para essa provisão da palavra de Deus aqui. Isso que Deus nos deixou aqui em Efésios 6, de 10 a 20. Precisamos desesperadamente do revestimento, da provisão dessas 6 peças da armadura. Como que eu vou me livrar de tudo isso, Maurício? De toda essa tendência maligna? Revestindo-me de toda a armadura de Deus. E qual é a primeira peça da armadura de Deus? Ele já começa. O cinto da verdade. Revestivos do cinto da verdade. O cinturão, nós vamos falar hoje um pouco sobre esse cinto da verdade. O cinturão da verdade, é a primeira peça da armadura. O cinturão era uma peça indispensável para o soldado romano. Lembre-se que quando Paulo escreveu sobre a armadura, ele estava algemado a 2 soldados romanos. E quando ele via toda aquela paramenta daquele soldado, o Espírito trouxe para ele algo material para algo espiritual. E aí ele escreve sobre toda a armadura de Deus. Então o cinturão era uma peça indispensável para o soldado romano, preso em volta da cintura. O cinto servia para ajustar a armadura em volta do corpo, permitindo que o soldado se movimentasse com mais agilidade. Além disso, era usado para sustentar a adaga e a espada. O cinturão era uma peça estratégica.
ele era responsável pela estrutura e sustentação de toda a armadura. O cinto da verdade é a peça da armadura que sustenta todo o resto. Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Se a verdade não for a base da sustentação da sua vida e da minha vida, você entrará na batalha de armadura frouxa. A primeira peça da armadura é esse cinturão da verdade. E o cinturão da verdade, ele sustentava todo o resto. E nessa luta espiritual, se nós não entrarmos nela, olhando para Jesus, olhando para a verdade, nós vamos sucumbir. A verdade de Deus precisa ser um cinto para guardar as nossas vidas. Para que serviu o cinto do soldado? Para que serve um cinto, gente? Para a mulher, para mais questão estética, beleza. Para o homem, para segurar as calças. Mas para o soldado romano, até hoje, na casa da avó da minha esposa, a tia dela estava falando que antigamente, tinha uma foto do bisavô, e ele usava um saião. E eu falei, cadê essa foto? Porque o soldado romano, ele usava realmente uma saia, era um saião. Não tinha essa vestimenta que nós temos hoje. E quando ele prendia o cinto, ele enroscava toda aquela roupa no cinto, e servia para prender a roupa, para amarrar, para pendurar as armas, para proteger os rins, o lombo e o ventre. E o sentido espiritual aqui é que a verdade de Deus precisa ser um cinto bem ajustado em sua cintura, em nós. Por isso que o Espírito Santo de Deus, ele começa com essa primeira peça. Precisamos ser cingidos com a verdade. Precisamos ser presos, seguros, entrelaçados com a verdade divina. Lembre-se que o nosso mundo é um mundo de entretenimento. Paulo disse, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esse maus aqui no grego é maligno. Se existe algo que nós fazemos hoje, gostamos de fazer, chama-se matar o tempo ou gastar o nosso tempo. Nós passamos no Igapó aqui agora, está lá um bando de gente com o celular na mão, caçando o raio do Pokémon. Entra na internet e vai pesquisar isso e vai ver de onde que vem isso. Qual que é o propósito disso dentro da tua casa? Qual que é o propósito do inferno disso na sua casa? Não, isso é divertimento, isso é entretenimento. Cuidado com o entretenimento. Vede prudentemente como andais, a palavra de Deus está dizendo. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É você saber aproveitar o tempo que Deus dá para você e para mim. Aonde? Na palavra dele, principalmente. Nós vamos ver aqui. Então, Paulo mostra que a vida cristã autêntica, esse Efésios 6, de 10 a 20, ele está falando sobre batalha. Paulo mostra que a vida cristã autêntica é um combate. E neste combate, nós, por nós mesmos, já estamos derrotados. Por isso, precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. No final da vida de Paulo, ele vai dizer algo bem interessante, lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Final da vida de Paulo, olha o que ele está dizendo aí. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha só, combati o bom combate, combati o bom combate. Ele está falando de batalha, de luta espiritual. Completei a carreira e guardei a fé. A única coisa que vai sobrar para nós desse mundo aqui chama-se fé.
Você não vai levar nada desse mundo. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Neste versículo aqui, Paulo fala das 3 características do cristão. Combati o bom combate, soldado, encerrei a carreira, atleta, e guardei a fé, o agricultor. Depois Paulo vai falar disso lá em 2 Coríntios. As 3 características de um cristão. Ele é um soldado, soldado aqui, a palavra para o soldado é exclusividade, daquele que o arregimentou. O atleta é disciplina, e o agricultor é paciência. 3 características do cristão. Então, por isso nós temos que nos revestir do Senhor. A primeira coisa que o soldado tinha que fazer quando se aprontava para enfrentar o inimigo era juntar as suas vestes, fixá-las com firmeza na posição certa e por meio deste cinto. A colocação do cinto significava: eu estou pronto para a ação. Eu estou pronto para a batalha. Essas peças da armadura do cristão não foram colocadas ao esmo ou ao acaso. Ela tem uma ligação lógica, cada uma delas. O soldado sem o cinto, ele estava, vamos dizer assim, fora de ação. Quando ele colocava o cinto, ele tinha uma sensação de segurança. E Jesus ele vai dizer isso lá em Lucas 12, versículo 35. Ele vai usar essa mesma expressão. Praticamente a mesma expressão, Lucas 12, 35. Repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Desculpa, esse é 11. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. A minha versão diz assim: ficai de prontidão, com o cinto amarrado e as lâmpadas acesas. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, diz a outra versão. Ficai de prontidão com o cinto amarrado. Isso aqui é a outra maneira de dizer: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Só que aqui pela boca de Jesus. Será que estamos prontos para a ação e preparados para qualquer eventualidade? Você vai perguntar: Maurício, qual das peças da armadura é a mais importante? Todas elas são importantes. Só que o cinto é a primeira. E o cinto é aquele que sustenta tudo. Você está dizendo que o cinto é mais importante do que a couraça da justiça? Do que a sandália? Do que o escudo da fé? Ou a espada do Espírito? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a palavra, o cinto, é a primeira peça aqui. Ela que dá sustentação de tudo. Qual é a verdade aqui? Qual seria a verdade das Escrituras? A verdade da palavra de Deus, ela vem a você e a mim de 2 maneiras. De maneira subjetiva e objetiva. 2 maneiras. Mais adiante o Espírito Santo vai dizer lá no capítulo 6 de Efésios: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você vê os 2 textos falando da palavra. O cinto, e ele depois vai dizer: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esses 2 textos ele vêm de encontro conosco. Há uma grande diferença entre a verdade como um todo e a verdade em porções separadas. Esse cinto da verdade é a totalidade do Evangelho. O pastor Augusto Nicodemos Lopes, ele enxerga o cinto da verdade como a pregação do Evangelho, como o Evangelho completo. Esse Evangelho da nossa salvação que nós vamos ver daqui a pouco aqui em Efésios 1:13. Então, a verdade vem de 2 maneiras, subjetiva e objetiva. Quando Jesus foi tentado no deserto, como é que ele se defende com Satanás? Está escrito. O que ele está usando aqui? Jesus está usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de modo diferente do cinto. Esse cinto da verdade eu vejo como essa verdade libertadora.
Pega aí para nós, irmão, esse texto, Efésios 1, 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Tem uma versão que diz, é nele que vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse cinto da verdade é essa palavra da verdade. E presta atenção no texto, é nele que vós estáis. O que é salvação? Vai ter o batismo, mostrou aqui hoje. Você é salvo quando você é batizado nas águas? Não. Eu digo que o batismo das águas é uma testificação exterior do que aconteceu no meu interior. É nele que vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade. O evangelho da vossa salvação. O que é evangelho? 1 Coríntios 15, Paulo vai dizer, irmãos, venho de novo lembrar-vos do evangelho. Evangelho é morte e ressurreição de Cristo. Aonde nós encontramos a nossa atração e a nossa morte em Cristo e a nossa ressurreição em Cristo. Paulo diz assim, Cristo em você, a esperança da glória. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, criação. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então o que é salvação? Cristo vivendo em mim. Cristo vivendo em nós. Quando eu passo por essa experiência de morte e ressurreição de Cristo, ou melhor dizendo, só quem passou por essa experiência de morte e ressurreição de Cristo é apto para passar pelo batismo das águas. O batismo das águas nada mais é que um testemunho público do que aconteceu na minha vida. Quando eu sou colocado nas águas, testificando a minha morte. Quando eu sou levantado das águas, a minha ressurreição. Eu estou mostrando para a igreja, eu estou mostrando para a minha família, para os meus amigos, para os principados e potestades, para Satanás e as hostes dele, que eu creio na minha morte e na minha ressurreição em Cristo Jesus. Mas não pense que o batismo vai deixar você mais salvo do que você é, não. O que salva você é você crer que você morreu e ressuscitou em Cristo. E essa verdade ela tem que estar presa, arraigada em nós, como um cinto. É isso que Paulo está mostrando aqui. Então, quando essa verdade se apropria de mim e eu me aproprio dela, aí tem um descanso. Aí eu paro. Dá uma lida para nós em Efésios 4, versículo 14 e 15, para você ver uma coisa. Porque tem gente que é como criança, que fica andando de um lado para o outro. Pode ler, irmão. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só. Você lembra de João 8,32 de cor? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é a verdade. E a verdade é uma outra pessoa, Jesus Cristo. A verdade não é a doutrina. A verdade não é a doutrina da primeira igreja batista. A verdade é uma pessoa. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, o que nós precisamos conhecer? A verdade que é uma pessoa. E essa pessoa, quando ela vem viver em mim, a libertação. Porque a Bíblia diz que onde há o Espírito de Cristo, aí há liberdade. Não libertinagem, liberdade. E essa liberdade, ela começa a nos libertar de dentro para fora.
Então, o conhecimento dessa verdade é essencial. Só que precisa de uma resposta sua e minha. Ela precisa de uma resposta. Você quer Deus para quê, meu irmão? Para resolver seus problemas? Para que você quer Deus? Para que eu quero Deus? Alguns anos atrás, inclusive meu xará, Maurício, ele ligou para o Odir. Odir é o dono lá da Modelex, eu conheci a palavra lá e fazemos estudo lá há mais de 20 anos. E ele falou: Odir, eu estou pipinado no banco, estou devendo, estou com 38 aqui, vou me matar. O Odir: não, rapaz, deixa Dilson, para com isso. E foi conversando e foi acalmando ele. Não, eu não tenho mais jeito para mim, eu vou aí, aguenta, eu vou aí. Catou o carro, foi lá na casa dele, sentou com ele, começou a falar da palavra, orou com ele. E a palavra, ela tem esse poder de dar descanso, de trabalhar com a gente. E ele quietou, e ele começou a frequentar os estudos lá na Modelex. E foi impressionante. A vida dele deu uma guinada. E em pouco tempo, de devedor, ele estava... Hoje ele anda de carro blindado, para você ter uma ideia. E desapareceu dos estudos. Será que ele estava indo lá só para resolver o problema financeiro dele? E foi resolvido. Há uns 3 meses atrás, eu estava saindo de moto na oficina, ele encostando o gerente do banco dele. Parei. Rapaz, o cara está depressivo, está querendo se matar. Conversa com ele lá um pouco. Abriu, parou o carro lá. Escuta esse cara aí, que esse cara tem umas coisas para dizer e vai mudar a sua vida. E sentei lá com ele. E aí ele ficou de fasto, de longe, não quis nem ouvir. Escuta que ele vai te dizer que é uma coisa boa, mas parece que para mim já resolveu o meu problema. Então, meu irmão, você está querendo Deus para quê, cara? Para resolver o quê? Tem até um versículo na Bíblia que diz assim: Deus deu-lhes tudo o que pediram e fez definhar as suas almas. Lembre-se que tem 3 orações na Bíblia que Satanás pediu e Deus fez. Deus atendeu, viu? Deus atendeu Satanás, pode atender qualquer um também. Agora, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para onde que você está olhando e para onde que eu estou olhando? Para que você quer Deus e para que eu quero Deus? Semana retrasada eu fui na sua fé fazer estudo bíblico, encontrei um senhor lá. Ele falou assim para mim: rapaz, eu já pulei de religião para religião igual cigano. Já fui em tudo quanto é religião que você possa pensar. E agora me encontrei no catolicismo romano. Quase que eu disse para ele: você tem que se encontrar em Cristo, meu irmão. E ele começou a contar um pouco da história da vida dele. Ele falou: eu tenho um filho que está preso, Curitiba, droga. E eu fui numa igreja aí, e o pastor disse: eu oro, e seu filho nunca mais vai usar droga. Falou: pastor, não fala um negócio desse. Verdade. Se eu orar, o seu filho nunca mais vai usar droga. E se ele voltar a usar, eu como essa Bíblia. Mostrou a Bíblia para ele. E ele falou: eu tenho filmado aqui. Eu falei: não precisa mostrar não. E eu estou louco para voltar lá para ele comer a Bíblia, porque a oração dele não resolveu. E aí ele agora está com outro que foi preso. Outro filho. Estuprou a filha de 5 anos. E a mulher lá, de 5 minutos de conversa, ele falou umas 15 vezes da fé dele.
Meu irmão, nós temos que tomar muito cuidado para não ser somente ouvinte da palavra e não praticante. A Bíblia diz que nesse mundo ele tem muitas vozes. E se você e eu não estivermos com esse cinto da verdade, com essa verdade presa em nós, qualquer ventinho de doutrina, qualquer picareta que vier dizer alguma coisa para você e para mim, você vai cair naquilo como o peixe cai. Como o peixe cai. Dê uma lida para nós de Romanos 13. Vamos começar no versículo 11. Deixa eu fazer essa leitura, irmão, que eu vou dar umas paradas aqui. Romanos 13, versículo 11. Paulo diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. E digo isso a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. O que significa isso, meu irmão? Está na hora de acordar, gente. Está na hora de acordar. Está na hora de parar de ser ouvinte da palavra e de começar a clamar a Deus para Deus trazer a revelação da palavra no coração. Quem que ouviu o estudo do Barba hoje pela manhã? Se você não viu, pegue depois o CD, o DVD, acesse a internet ou assistir pela casa. O Barba falou um pouco sobre a questão da imoralidade sexual. E eu tenho sido incomodado para falar sobre isso com adolescente, com jovem. Até Deus me deu uma palavra, o título de um estudo. Uma palavra aos homens. E essa questão da imoralidade sexual, eu vou dizer uma coisa para vocês. Falar hoje sobre se guardar, sobre pureza sexual, virou uma coisa meio esquisita. Porque o sexo hoje é a religião do mundo. O sexo hoje virou a religião da nossa época. Tudo é voltado para o sexo. O sexo se tornou uma das maiores idolatrias hoje. O hedonismo tomou conta da nossa sociedade. O Billy Graham disse, acho que há 15 anos atrás, se Deus não julgar os Estados Unidos por causa da promiscuidade sexual nos Estados Unidos, se Deus não julgar os Estados Unidos, Deus vai ter que pedir perdão a Sodoma e Gomorra. Porque Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade sexual. Mas é Estados Unidos, meu irmão? É o mundo. É o mundo. O sexo tomou conta. Para você ter uma ideia, um site pornográfico hoje, um site pornográfico na internet tem mais de 6 milhões de acessos por mês. Um site. Tem mais de 6 milhões de acessos por mês. Quer mais um dado triste? 6 em cada 10 cristãos falaram que tem problemas com imoralidade sexual. 60% admitem que tem problemas com moralidade sexual, seja no sentido de lutas, pensamentos impuros, ou de maneira prática, como adultério, fornicação. 60%. E se nós não atentarmos, porque a palavra de Deus está dizendo, de nos revestir dessa armadura e colocar esse cinto da verdade, muitos de nós vamos sucumbir. Porque a nossa salvação, voltando para o texto, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos. Essa palavra revistamos aqui é a mesma de Efésios 6. E revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias de dissoluções. Essas palavras aqui está tudo cunho sexual. Essa palavra dissoluções no grego é a selgueia, é a luxúria desenfreada, é a concupiscência, é a pitumia, aquela coisa que a pessoa não consegue controlar. Não em contendas e ciúmes, mas revestivos de novo, o enduó, que é a palavra da armadura, mas revestivos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne
no tocante às suas concupiscências. Se nós não nos revestirmos de Jesus, da verdade, nós vamos sucumbir. Mas se revestirmos, ele está dizendo aqui, nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Mas esse compromisso, meu irmão, com a verdade, ele não pode ser apenas intelectual ou conceitual. Ele tem que ser pessoal. Lembra de Jó no final do livro dele, o que ele disse? Jó 42, lê para nós, irmão, Jó 42, 5 e 6. Espero que esse não seja o seu problema, de conhecer somente de ouvir falar. Jó 42, 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que é isso? Pessoal. E quando você vê Deus e quando eu vejo Deus, sabe o que acontece? Abominação. Eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. E se você estudar a vida de Jó, você vai descobrir que humanamente, judicialmente, ele não tinha do que se arrepender. Aliás, o livro de Jó começa assim: havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó, íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Começa assim o livro do cara. Pensa no homem justo, era Jó. Ele até disse, Deus é justo, mas eu ganho. Eu sou mais justo que Deus. De tão justo que ele era. Só que ele era justo com o quê? Com a justiça dele. Com a justiça própria. E a justiça própria nossa para Deus é o quê? Trapos de imundícia, para não falar panos podres de menstruação. E o que Deus quer colocar em nós? A couraça da justiça, que agora é Cristo. Não é autojustiça, não é a justiça minha, mas é a justiça de Cristo. A outra peça é a couraça da justiça, essa aqui é a justiça de Cristo. Então, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa foi uma experiência de Jó, pode ser a sua experiência, pode ser a minha experiência. Pode ser que eu esteja pregando aqui e não passei por essa experiência, você não sabe? Só tem duas pessoas que sabem, eu e Deus. Mas, meu irmão, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, abre os meus olhos para te enxergar a ti, como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Abre os meus olhos, Pai, para me enxergar. Porque esse mundo, ele vem com os brinquedinhos dele. E é cada vez uma moda nova. Eu estava assistindo hoje cedo o Café e Fé. O que o Alexandre e o Glenn estão falando? Quem assistiu hoje? Da palavra. Da importância da palavra. O Alexandre diz que, o Glenn diz que o livre exame das Escrituras é que faz a diferença. O Alexandre diz, muitas pessoas foram tocadas lendo a Bíblia. Porque a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Se eu quero bronze, eu vou para o sol. E se eu fico no sol, eu fico bronzeado. E se eu vou para a palavra vai bronzear. Não o meu corpo, mas a minha alma. Ela vai gerar fé no meu coração. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Aquele homem que falou 15 vezes da fé dele, eu ia perguntar para ele, quantos capítulos da Bíblia o senhor leu essa semana? Se ele dissesse nenhum, eu falei, então não fica falando que você é um homem de fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Você pode ter uma crença, uma crendice, eu tinha muito isso também antes. Tinha umas crenças. Estava até falando hoje com
com a avó da minha esposa lá, lembrando ela. A senhora me lembra quando a senhora me levou lá no centro espírita? Para tomar um passe? Eu estava começando a ouvir a palavra. Ela não lembrava, não. Eu vivia atrás de todas essas coisas aí, correndo atrás disso. Mas depois que você encontra, meu irmão, a verdade, você para de correr como menino, agitado de um lado para o outro. Eles disseram, achamos o mestre. Quem acha, descansa e não fica correndo atrás mais. Então, o Glênio disse, a palavra de Deus no nosso interior faz toda a diferença. Ele citou lá o salmista quando ele disse, eu escondi, eu guardei, eu armazenei a tua palavra no meu coração, por isso posso viver sem pecar contra ti. A importância do contato com a palavra, de você armazenar essa palavra no seu coração. Por isso que o Espírito Santo de Deus vai começar falando da primeira peça, e ele vai dizer que eu e você precisamos ser cingidos com a verdade. Precisamos ser presos, seguros, entrelaçados com a verdade de Deus. Ou seja, precisamos conhecer a palavra de Deus. Como é que Jesus definiu vida eterna? A vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho, a quem enviaste. O que é vida eterna? Conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Como é que eu conheço Jesus Cristo? Ele disse, as Escrituras testificam de mim. Você quer conhecer a Deus? Quero. Você precisa ir para a palavra. E quando você lê a palavra começa a confrontar o seu pecado. O problema de muitas pessoas é que quando ele começa a ir para a palavra começa a confrontar, ele abandona. Por isso que Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Ele não força ninguém. Se você não quiser, ele não vai fazer. Então, precisamos conhecer essa palavra. 1 Pedro 3,15. Veja o que Pedro está dizendo aí. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ai, meu irmão, pena que o tempo está acabando. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A palavra razão aqui no grego, sabe o que é? Logos. Você sabe que a Bíblia ela tem duas palavras para a palavra, logos e rema. Logos é a letra. A Bíblia diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode decorar o logos, decorar a letra, decorar a palavra e nunca ter tido o rema, que é a revelação, o enxerto do Espírito, porque quem traz isso é o Espírito. Às vezes você conversa com pessoa, ele conhece muito o logos, a palavra, a letra, mas você começa a andar com ele, a viver com ele, a ver, você fala, epa, alguma coisa está diferente, o discurso está muito bonito, mas a vivência está outra. Por isso que Tiago diz, não seja somente ouvindo a palavra, mas praticante. Porque se você ouve e não pratica... Então, a palavra aqui, a palavra razão é logos. Logos significa ato de falar, palavra proferida viva voz, que expressa uma condição ou ideia, ditos de Deus, dos preceitos morais dados por Deus. Como que isso que Pedro está dizendo aqui vai funcionar na prática? Tão somente quando a palavra estiver dentro de mim, estiver assimilada em mim, presa em mim, como um cinto. Mas o que eu sinto hoje, meus irmãos, é o descaso que nós fazemos com a palavra de Deus. Nós temos tempo para tudo, mas não temos tempo para a palavra de Deus, para nos aquietar na palavra e estar em contato com a palavra. Ali. Você, meu irmão, você está preparado para dar razão da esperança que há em você?
Quando as pessoas vêm com problemas e dificuldades para você, você tem pronto no seu coração, na sua vida, uma palavra de consolo para dar ali? Às vezes você encontra pessoas que perdeu tudo. Você fala, meu irmão, mas esse tudo aí, comparado com Cristo, não é nada. Então nós temos isso, essa disposição. Dê mais uma lida no último versículo, João 8, 31 e 32. João 8, 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem firmes no meu ensino, verdadeiramente serão os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. O que nos liberta, meus irmãos? A verdade. Eu falo toda semana. Ontem eu estive em 2 clínicas de recuperação. Eu não canso de dizer. Não, toda semana tem gente nova lá. É um fluxo tremendo, clínica de recuperação. Meu irmão, se você está pensando que 9 meses nessa clínica aqui vai recuperar você, tira o cavalo da chuva, o burro da chuva, os porcos da chuva, as galinhas da chuva, tira tudo da chuva. Se você está pensando que isso aqui vai recuperar você, caia fora daqui. O que recupera uma pessoa de qualquer pecado, não só da droga, mas qualquer outro tipo de pecado, chama-se uma pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele rendeu o Espírito lá na cruz, ele disse: tudo está consumado. As pessoas, quando viram Jesus dizendo aquilo, se é que ouviram, disseram: consumado o quê? Você está louco? Morreu? Está consumado. Até brinco com os meninos lá na clínica. Deve ter fumado um baseado esse Jesus para falar um negócio desse. Está louco? Tudo está consumado. O que está consumado aí? É que o povo não sabia. Que ele estava consumando ali, sabe o que era, meu irmão? A sua salvação e a minha salvação. E a Bíblia diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação? Até quando que você vai ficar empurrando com a barriga essa tão grande salvação? Até quando que você vai ver essa expressão, tudo está consumado, tudo está pronto, e vai dizer: não, está pronto, mas deixa eu tocar minha vida mais um tempo aqui. Eu sou muito novo ainda, eu tenho que curtir muita coisa, eu tenho que experimentar muita coisa, só que você esquece que amanhã cedo você pode acordar duro. Acordar duro não. Lembre-se daquela frasezinha impertinente: quem é você? Uma encomenda que a parteira enviou para o coveiro, e um dia essa encomenda vai chegar. Eu tenho 2 certezas: uma que eu estou vivo, que eu estou falando aqui, outra que eu vou morrer. E meu pai parece que tem mais certeza, que ele já comprou 6 terrenos lá no Parque das Oliveiras. Eu falo que eu tenho 6 terrenos no condomínio fechado, o povo acha que eu estou brincando, mas não estou não. Está lá no Parque das Oliveiras. E eu tenho uma certeza: eu vou para lá uma hora, eu vou morrer. Mas eu tenho outra certeza, meu irmão: quando eu for, eu sei para onde eu vou. Paulo disse assim: eu sei em quem tenho crido, e estou plenamente certo, convicto. Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ele diz: eu sei em quem. Quem indica o quê? Coisa ou pessoa? Pessoa. Eu sei em quem tenho crido. Porque se Cristo vive em você, você sabe. E se Cristo vive em mim, eu sei. Então, meu irmão, não é botar medo em você, não. Semana passada, o filho do meu lateiro joga bola, futebol lá em Cambé, e um amiguinho dele de 15 anos começou com uma dor na perna, uma dor, e foi para o hospital. O médico receitou, voltou para casa, a dor continuou, voltou para o hospital, voltou para casa, piorou, o pai levou, entubou, o menino morreu. 15 anos. Terça-feira agora, estava lá no IML aqui em Londrina para fazer a autópsia, que a família estava indignada, achando que era um erro médico. Mas um menino de 15 anos.
com toda uma vida, todo um plano aí para frente. Não é para colocar medo em você não, mas nós precisamos parar e pensar um pouco. E nos colocar diante de Deus. E falar: Deus, o seu filho veio para me dar vida e vida e abundância. E eu quero essa vida, opera essa obra em mim. Então, meus irmãos, que o Senhor revele isso no seu coração e a cada dia mais e mais no meu coração, dando essa convicção, dando essa certeza de que eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E que essa verdade seja um cinto entrelaçado em você, que isso faça parte da sua vida, que aonde você for, você possa estar falando dessa verdade para a glória de Deus Pai. Amém? Amém. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.